ouvinte do Habla Empreendedora, estamos aqui para mais um episódio. Eu sou a Roberta da Trindade e eu quero fazer uma pergunta para você. Você já teve aquela sensação de dor no maxilar? Aquela sensação de que não dormiu direito ou acorda com dor de cabeça, mas sem entender por quê? A convidada de hoje traz possíveis respostas para você. É a doutora Graziele Vicentini. Ela que é cirurgiã dentista, ela é especialista, é mestre em odontologia clínica e ela é especialista em disfunção temporomandibular. Ela vai explicar para a gente tudinho o que é isso. Ela também é especialista em dor orofacial e bruxismo. Você sabe o que é bruxismo? Se não sabe, vai aprender. Vamos aprender tudinho aqui com a doutora Graziele. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Habla Empreendedora. Eu sei que você faz um trabalho muito voltado para o ser integral, começando da boca, mas olhando para o todo do paciente. Não é assim, doutora Graziele? Isso. Boa tarde, Roberta. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E que bom poder esclarecer para o público, né, o que é essa tal de DTM, né, esse palavrão que a gente usa, essa disfunção temporomandibular e o bruxismo também, né? Você viu que eu tive até que dar uma coladinha aqui, né, porque uma palavra grandona e que não é tão, não é uma palavra tão falada assim, ela não é tão popular. E aí a gente abrevia com DTM. Com DTM que fica mais fácil, mas vamos entender o que é essa tal de DTM. Antes da gente começar a falar sobre as suas especialidades, eu quero que você conte pra gente um pouquinho de você, que é Graziele, como que surgiu a odontologia na sua vida? Bom, olha, desde que eu lembro assim da minha infância de criança, eu já gostava de brincar de ser dentista. Uau, é mesmo? Então, assim, na verdade, eu nunca tive dúvida a respeito da minha profissão. Veio o vestibular e eu falei, não, eu quero fazer odonto, então sempre foi essa profissão que eu optei e que vem lá desde a minha infância. E depois surgiu a oportunidade de eu fazer a especialização em DTM, né, que é algo que me cativou muito e falei, nossa, é isso que eu quero para a minha vida profissional. E daí comecei a fazer especialização, aperfeiçoamento, mestrado, enfim, e estou nessa área aí já há alguns anos, né? Estudou muito! Muito! Conta pra gente, então, já introduz esse tema para nossa vida. O que é o bruxismo? O que é a DTM? Então, eu vou começar fazendo uma brincadeira, que muita gente fala assim, eu tenho ATM. Falei, nossa, graças a Deus você tem ATM, porque se não tivesse ATM, você não ia poder mastigar. Então, vamos primeiro saber o que é a ATM. A ATM é a nossa articulação da boca, né? Então, quando a gente fala ATM, a gente está falando da articulação temporomandibular. Então, todo mundo tem a articulação temporomandibular, ATM. Quando a gente tem algum problema, alguma disfunção, dor na articulação temporomandibular, a gente tem uma DTM. Então, a gente tem uma disfunção da articulação temporomandibular. Então, DTM é quando a gente tem um problema na articulação da boca, certo? Só que, assim, DTM também é um termo que a gente fala que é um termo guarda-chuva. Ou seja, embaixo da DTM, a gente tem vários subdiagnósticos, né? Então, a gente tem a DTM muscular, né? Que envolve os músculos da mastigação, masseter, temporal, outros músculos internos. A gente tem os problemas articulares, da articulação propriamente dita, né? Da parte óssea, ligamentar, disco articular. Então, a gente tem vários diagnósticos embaixo da DTM. Então, DTM é um termo geral que a gente usa para qualquer alteração da articulação temporomandibular, né? E o bruxismo, ele tem relação com isso ou é outra coisa? Sim. Aí o bruxismo é um outro diagnóstico, mas ele é um fator de risco para o desenvolvimento da DTM, né? Então, o que é o bruxismo, né?
Não tem nada a ver com bruxa. É o que associo. todo mundo Aham. pensa. Nossa, mas eu não sou. Não, calma. Bruxismo, ele é o quê? Então, segundo o Consenso Internacional do Bruxismo de 2018, o bruxismo ele é uma atividade repetitiva da musculatura mastigatória. Então, quando a gente não usa a musculatura funcionalmente, ou seja, para falar, para mastigar, bocejar, e existe uma contração repetitiva dessa musculatura, a gente está falando no bruxismo. E a gente divide hoje o bruxismo em bruxismo do sono, que é o que a gente faz quando dorme, independente de ser à noite, durante o dia, enfim, é o bruxismo do sono. E existe o bruxismo que a gente faz quando está acordado, que é o bruxismo da vigília. Então, existe essa separação do bruxismo do sono e bruxismo da vigília. É aquele ranger de dentes, é aquele bater o dente um com o outro. Isso é o bruxismo. Independente do movimento que se faça, né, sendo uma atividade repetitiva da musculatura mastigatória, é considerado bruxismo. Então, muitas vezes, por exemplo, no bruxismo do sono, existe o movimento de ranger, de bater, né, de pressionar um dente no outro, sem ficar movimentando, mas só de pressionar. E durante o bruxismo da vigília, né, no bruxismo da vigília, também esses movimentos podem acontecer. É aquele ranger de dentes, o bater do dente. Isso, pode ser, desde que seja um movimento da musculatura mastigatória, pode ser tanto o ranger, quanto o bater de dentes, quanto o pressionar um dente no outro, isso também é bruxismo. Às vezes, durante o dia, acontece uma outra movimentação da mandíbula, que é o empurrar a mandíbula ou manter a mandíbula sustentada numa posição, por exemplo, mais para frente. Isso também é considerado bruxismo, né? No caso, o bruxismo da vigília. Então, tanto o bruxismo do sono quanto o bruxismo da vigília, eles são fatores de risco para o desenvolvimento de uma DTM, né? Eles são fatores muito importantes para o desenvolvimento da DTM. E eu imagino que exista um desgaste natural dos dentes quando esse movimento, que é um movimento frequente, às vezes a pessoa nem percebe que está fazendo. Aí que vem a dificuldade do diagnóstico, né? Porque quando é do sono, geralmente a pessoa, se ela só pressiona um dente no outro, ela tem muita dificuldade em perceber isso, né? Então, aí tem alguns sintomas quando a gente acorda, que vai me dizer se a pessoa ela pode apresentar o bruxismo do sono ou não. Quando se range os dentes durante a noite, geralmente o companheiro, a companheira, né, quem dorme com a pessoa, geralmente ela ouve, Percebe. né? Percebe porque ouve o barulho. E é muito barulho. É desesperador ver uma pessoa fazendo o bruxismo do sono. E isso é muito comum em crianças também, né? A gente acha que é só em adulto, não, mas ele é mais prevalente em crianças do que em adulto. E assim, eu acho que às vezes a pessoa, ela não sabe que tem. Ela não sabe, ela acha que é sei lá, uma mania. Como é que se explica isso, doutora? Isso. Então, isso faz parte ali da nossa consulta inicial, é justamente levantar esses fatores e fazer com que a pessoa identifique se ela tem o bruxismo da vigília ou não. Né? Então, assim, é muito engraçado porque o que acontece? Durante o dia, a gente tem que repousar a boca. Como que a gente repousa a boca? Deixando os lábios encostados, mas dentro da boca, os nossos dentes eles ficam levemente afastados uns dos outros. Uhum. Eles não se tocam. Agora você falando... Isso, aí começa a perceber. Eu percebi que eu estava assim mesmo, desse jeitinho. Ótimo, desencostado. Aí, quando a gente passa essa informação para o paciente, ele fala, nossa, mas eu fico o tempo inteiro com os dentes encostados. Tá, então isso não é normal. O normal é ficar com os dentes desencostados. Quando a gente encosta um dente no outro, a gente já está fazendo uma leve contração da musculatura. É considerado o bruxismo da vigília. Aí, existem situações, principalmente em situações de ansiedade, de estresse, de concentração, em que a pessoa ela pressiona um dente no outro e não percebe. Eu ia te perguntar isso. Se tem a ver com fundo emocional, psicológico, Sim. ou tem a ver com arcada dentária? Não, ótima pergunta, excelente pergunta. Então, o bruxismo, tanto o bruxismo do sono quanto o bruxismo da vigília, é comandado pelo sistema nervoso central.
de uma forma simples, o nosso cérebro que manda a gente fazer. Então, nada periférico, ou seja, falta de dente, mordida cruzada, mordida aberta, nada isso vai interferir no bruxismo. E você tem percebido que a gente está vivendo num mundo muito acelerado, em que às vezes transtornos modernos têm aparecido, coisas que a gente não ouvia falar. O bruxismo, ele tem se enquadrado nisso também? Você tem percebido um aumento lá no seu consultório, doutora? Sim, e na verdade isso foi estudado muito após a pandemia, né? Então, a gente passou por todo esse período da pandemia e houve um número muito grande de casos de bruxismo após a pandemia, né? Devido ao estresse, toda a preocupação que a gente passou, tudo, né? Bom, enfim, não preciso nem ficar exemplificando aqui, mas houve realmente um aumento muito expressivo dos casos de bruxismo e, consequentemente, de DTM em função da pandemia. E como você mesmo falou, essa vida agitada, né? Todo esse estresse, a gente tem que fazer, tem que produzir, não pode parar, não pode descansar. Isso vai causar e tem muita relação com o bruxismo e com a DTM, com certeza. E quais os sinais de alerta? A pessoa, agora ela tá ouvindo a gente, fala, caramba, será que é? Será que não é? Quais são os principais sinais? Vamos começar pelo bruxismo. Então, assim, o bruxismo ele vai trazer consequências tanto para os nossos dentes, quanto para a musculatura, quanto para a articulação. Então, de repente, se a pessoa ela começa a fraturar muito dente, fraturar a restauração, colocou uma prótese, fraturou, quebrou, colocou um implante e ele quebrou, não ósseo integrou, isso é um sinal de alerta que pode estar fazendo o bruxismo, tanto do sono quanto da vigília. Em relação a sintomas, né? Por exemplo, no bruxismo do sono, se a pessoa ela acorda com um cansaço na musculatura da face, né? Então, aquela sensação de que mastigou a noite inteira e acorda com a musculatura cansada, quando, na verdade, durante o sono a gente deveria descansar. Então, isso é um sintoma de que ela pode estar fazendo o bruxismo do sono. Ou também acorda com dor de cabeça nessa região do temporal, nessa região lateral da cabeça. Isso também é um outro sintoma do bruxismo do sono. Acorda com a sensação dos dentes mais pressionados, às vezes até uma sensibilidade maior nos dentes, na gengiva. Isso também é um sintoma do bruxismo do sono, né? O próprio desgaste, como a gente já falou, né? O desgaste, ele pode ser um sintoma atual, mas ele também pode ser um sintoma de um sinal de algo que já aconteceu anteriormente, né? Uma vez os dentes desgastados, eles continuam desgastados. Mas é um sinal que houve um bruxismo ou que ele ainda está em atividade, né? Então, é um sinal de alerta também. Trincas, fraturas nos dentes é outro sinal do bruxismo, né? Então, a gente sempre tem que ficar alerta com esse sintoma. Às vezes, aí já numa consequência do bruxismo, já entrando na DTM, né? A dor de cabeça ao final do dia também, quando o bruxismo acontece durante o dia, geralmente a pessoa ela tem aquela dor de cabeça aqui na lateral também, no final do dia, porque pressionou o dente, né? O dia inteiro, ficou ali concentrado, trabalhando, principalmente as pessoas que trabalham com computador. Isso é muito comum de acontecer. Não percebem, mas ficam o dia inteiro digitando e pressionando o dente. E não adianta, né? A dor de cabeça é sintoma de que alguma coisa não vai bem no nosso corpo. Não podemos normalizar. E muitas pessoas normalizam a dor de cabeça. Isso aqui tô todo dia, mas é estresse. Isso aí trabalhei demais, não dormi direito. Normal. E aí não vai investigar. Não, é só uma dorzinha de cabeça. Eu tenho todo dia. Não é normal. Não é normal. Estamos aqui com a doutora Graziele Vicentini, ela que é mestre em odontologia, cirurgia dentista, e ela está explicando para a gente a questão do bruxismo e da DTM, que é a disfunção temporomandibular. Ó, já estou aprendendo, gente. Ô, doutora Graziele, em que momento da sua carreira você percebeu que precisava se especializar de uma forma mais integral? Porque o seu trabalho, ele é muito mais do que cuidar
da boca ou a odontologia ela vem junto com o cuidado integral do ser humano. Conta pra gente em que momento deu aquele clique e você falou assim, caramba, não é só isso, tem mais coisa aí no ser humano. A partir do momento que se começa a entender a disfunção temporomandibular, ela tem origem multifatorial, né? Ela tem causa multifatorial. Então, não são só fatores físicos, né, que acometem e que venha a gerar a DTM. Então, quando você começa a entender que o fator emocional ele é muito preponderante para que a pessoa ela tenha DTM, por exemplo, falando no bruxismo, né? O bruxismo a gente falou que é um fator de risco para desenvolver DTM, mas nem toda pessoa que tem bruxismo vai ter dor. Então, quais são os outros fatores que estão ali, que aquela pessoa ela apresenta e que vai fazer com que ela desenvolva a DTM? Aí a gente começa a ter um olhar mais integrativo do paciente, né? Então, eu sempre brinco assim, quando o paciente está na minha frente, eu não enxergo só uma articulação temporomandibular, eu enxergo ele como um todo, né? O nosso corpo, ele é um sistema que ele está inteirinho conectado. Uma coisa com outra, é como se fosse uma engrenagem, né? E quando alguma pecinha ela começa a dar defeito, ela não dá defeito só ali, né? Ela vai ter uma consequência no nosso sistema inteiro. Então, a partir desse momento, eu comecei a pensar, nossa, mas aí entra o quê? Entra o sono, né? O sono de qualidade, ele é importantíssimo para que a gente tenha qualidade de vida e para que a gente tenha menos dor. Então, o sono, ele interfere muito, né? Tanto na questão do desenvolvimento da DTM, quando a gente dorme mal, a gente vai ter mais dor. Quando a gente tem mais dor, a gente dorme pior ainda. Então, é o que a gente fala do ciclo do sono com a dor, né? Então, a gente tem que analisar o sono do paciente, a gente tem que analisar o emocional, a gente tem que analisar toda a parte comportamental do paciente, né? E você me conta uma coisa, a primeira consulta, ela tem uma duração aproximadamente de 2 horas, é isso mesmo? Exato. Justamente por isso, porque a gente tem que levantar todos esses fatores, né, que podem contribuir para o desenvolvimento da DTM, e aí sim, através da identificação desses fatores, é que eu vou conseguir dentro da parte que me cabe, tratar, e quando não é relacionada à odontologia, aí sim eu vou encaminhar o paciente para as outras áreas, para que ele seja direcionado e tratado de uma forma sistêmica, de uma forma integral. É isso que eu ia te perguntar, sobre essa questão da rede multidisciplinar. Quais são os profissionais envolvidos nisso? Então, aí vai depender muito do que está levando o paciente a desenvolver a disfunção temporomandibular, né? Então, assim, vamos exemplificar. Por exemplo, se o paciente ele tem um bruxismo do sono e ele apresenta um refluxo gastroesofágico, muitas vezes o bruxismo do sono ele pode ser secundário ao refluxo gastroesofágico. Então, é um fator que a gente consegue identificar e se a gente se a gente identifica que o paciente ele tem um refluxo gastroesofágico, lógico, ele vai ter que ser encaminhado para um gastro para fazer o tratamento do refluxo juntamente com o meu trabalho. Uma outra comorbidade, né, que é muito inerente à disfunção temporomandibular é a enxaqueca. Então, muitas vezes a gente identificando, às vezes o paciente ele não tem o diagnóstico de enxaqueca, ele vem até o consultório com dor de cabeça, a gente consegue identificar, fazer uma hipótese diagnóstica de enxaqueca e é encaminhado o paciente para um neurologista para fazer o tratamento com o neurologista, né? Ou então, se a gente identifica que o paciente ele pode ter um transtorno de ansiedade generalizada, né? E isso está fazendo com que ele faça o bruxismo e isso faz com que ele desenvolva a DTM. Então, a gente tem que ir na causa lá do problema e vai encaminhar ele para um tratamento psicológico. Olha isso, gente, como é importante esse olhar. Eu vejo que cada vez mais o ser humano está buscando isso, esse cuidado mais integral, esse olhar mais humanizado para que ele está passando, porque ele às vezes está sofrendo, mas assim, ele quer que tenha esse olhar mais cuidadoso. O que é a odontologia do sono?
Existe isso? Existe. A odontologia do sono é uma especialidade da odontologia, onde a gente vai poder atuar juntamente com a medicina do sono, né? No tratamento, por exemplo, da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Caramba, eu tô aprendendo muita coisa aqui nesse episódio, tô gostando muito. Eu não sabia que existia. A medicina do sono até já ouvi falar, mas a odontologia do sono para mim é uma coisa muito nova. Explica pra gente, doutora. Então, quando um paciente, por exemplo, ele fez o exame da polissonografia e foi identificado que ele apresenta um nível de apneia obstrutiva do sono de leve a moderado. O que é a apneia obstrutiva do sono? É obstruir o sono e a apneia é? Não, então assim, a apneia obstrutiva do sono é quando o paciente ele para de respirar durante o sono. Caramba! Olha ele isso. tem uma obstrução da via aérea superior, né? Seja, aí tem que avaliar qual é o fator que está fazendo com que ele pare de respirar durante o sono. Então, ele apresenta episódios de ronco e vai chegar uma hora que vai obstruir a passagem da via aérea superior. Para de passar o ar. Ele para de respirar por alguns segundos e depois retorna. Então, isso é a apneia obstrutiva do sono. Tá? Isso vai gerar várias consequências para o paciente, como o aumento da pressão arterial, síndromes metabólicas, risco de infarto, enfim, é uma doença muito grave. Então, o paciente ele tem que ser diagnosticado, né? Então, a gente tem vários sintomas de que o paciente ele pode apresentar apneia obstrutiva do sono. Como eu falei, é feito o exame de polissonografia. Na polissonografia vai vir o resultado, né? E se ele tiver... A polissonografia é um exame que se faz do sono. Ele dorme no laboratório do sono. São colocados vários eletrodos, né? A oximetria, enfim, vão ter vários parâmetros que vão ser medidos nessa polissonografia para fazer um diagnóstico do sono do paciente. E ali vai aparecer se ele apresenta ou não a apneia ou hipopneia quando quase para de respirar. Né? A apneia existe uma obstrução total e a hipopneia é quando quase para de respirar, mas também existe uma diminuição da saturação de oxigênio do paciente. Então, a partir do diagnóstico, dependendo do índice de apneia e hipopneia por hora que a gente fala, existe um tratamento que é com o aparelho de avanço mandibular. E aí que a odontologia entra. Né? Então, qual é o tratamento para apneia e hipopneia do sono? Se ele tem uma apneia grave, moderada grave, ele vai fazer o uso do CPAP. Não sei se você já ouviu falar, que é um aparelho de pressão positiva. Nunca ouvi falar. É um aparelho que o paciente ele dorme, ele tem uma máscara, né, que coloca aqui no nariz e faz uma pressão positiva do ar para que ele não tenha a apneia do sono, não pare de respirar durante o sono. Então, o ronco, ele pode ser também uma consequência disso? O ronco, ele é um sinal, um sintoma da apneia obstrutiva do sono, sim. Pode ser, não que todo paciente que ronca tenha apneia do sono, mas pode ser um sintoma do paciente que tem apneia do sono. Tem um bom indício aí. Sim, exatamente. É aquele paciente que ele tem sonolência diurna, ele tem falta de concentração, ele é mais irritado, né, perda de memória, tudo isso porque ele não dorme, não tem um sono de qualidade. Então, o que a apneia do sono faz? Ele faz com que o paciente ele não tenha qualidade de sono. Muitas vezes ele dorme a noite inteira, ronca a noite inteira, mas dentro dessa noite inteira existem os microdespertares. Ou seja, o paciente ele não sente que ele acordou durante a noite, mas o cérebro dele está o tempo inteiro ligado e acordando. E isso faz com que ele não durma, não tenha o sono reparador, não tenha o sono de qualidade. E aí ele vai ter as consequências durante o dia, né? Fora os problemas físicos, como eu já citei, né? Gente, quanta informação. Lá no seu consultório, você já teve casos de pessoas que chegaram sem esperança de uma melhora ou sem se entender? Se conta algum caso desses para a gente, porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo está passando por isso e não sabe mais a quem recorrer, o que fazer.
Infelizmente, assim, é muito comum as pessoas, a gente fala que ela faz uma via sacra até chegar no consultório, né? Ela passa por várias especialidades, ela é encaminhada para um ortodontista, ela é encaminhada para um cirurgião bucomaxilo, que não vão tratar da DTM, né? Ou até para o otorrino, porque os sintomas da articulação temporomandibular, às vezes, causam dor no ouvido. Isso é muito comum quando a gente tem uma inflamação na nossa articulação. Como são estruturas muito próximas, a dor acaba indo para o ouvido. Então, às vezes, o primeiro profissional que o paciente procura é o otorrino, né? Aí, descartada a causa otorrinolaringológica, aí ele vai para o consultório. Mas, assim, teve um caso recente de uma paciente que ela ficou, acho que uns 5, 6 anos. Infelizmente, ela caiu na mão de um profissional que fez uma placa para ela. Um dos tratamentos do bruxismo do sono é a gente usar uma placa de bruxismo, né? Mas a gente usa só durante o sono. E ele introduziu nela uma placa que ela usava 24 horas. Ela só tirava para comer. E isso causou tanto a alteração muscular quanto a alteração articular e gerou muita dor nessa paciente. Então, ela já veio com uma dor crônica, já desesperançosa, porque, eu vou lá toda semana, ele faz isso, faz aquilo, mas minha dor não melhora, né? E daí foi retirada essa placa, foi feito, né? Como eu falei, levantamos todos os fatores que podiam estar causando essa dor que ela tinha. Foi feita uma placa correta, uma placa de bruxismo para ela usar no período, né, do sono só. E assim, ela tinha dor de cabeça praticamente todos os dias, tomava dipirona todos os dias praticamente por causa dessa dor. Então, assim, ela não tinha qualidade de vida. Nenhuma, né? Imagina. Né? Então, assim, para ela realizar as atividades dela, ela não conseguia em função de tanta dor que ela sentia. Aí, feito um tratamento, que é um tratamento longo, né? Porque a gente não consegue fazer um tratamento de uma dor crônica de uma semana para outra, né? Então, geralmente é um tratamento aí de 3 meses que eu faço, né? Usando a auriculoterapia, a acupuntura, o laser, né? E levantando todos esses fatores comportamentais. Então, eu sempre falo assim, eu faço a minha parte, mas o paciente também tem que fazer a parte dele. Porque é muito, às vezes, de mudança de hábito mesmo, né? E ela teve uma melhora significativa. Não consegui zerar a dor da paciente, porque era uma dor crônica, né? Mas a gente teve um ganho de 80%. Então, a gente considera um sucesso no tratamento. Certeza, né? Então, ela consegue agora ter uma dor ali, né, numa escala que a gente fala de 0 a 10. Uma dor 2, então tá bem controlada. Aceitável, diante do né? quadro. Isso, mas ainda ela permanece com um resquício, mas que talvez mais para frente a gente vai conseguir zerar. Né? Mas é um caso que me chamou muita atenção. Você tocou num assunto bem importante agora, que são essas técnicas. Eu posso chamar de técnicas que você usa? Terapias. Terapias integrativas. Isso, Laser terapia. O laser, a auriculoterapia. Auriculoterapia. E tem mais a acupuntura. Acupuntura, isso. Eu acho que de todas elas, a acupuntura ela é bem mais conhecida. A laser terapia. Quero que você explique um pouquinho de cada uma dessas terapias integrativas que te ajudam também no processo com os pacientes. Isso. Eu sempre sou assim, eu uso a alopatia, eu uso o medicamento quando necessário, mas sempre que possível, eu gosto de utilizar essas terapias integrativas para não usar tanta química, né, no paciente. Então, através dessas outras terapias, eu consigo fazer diminuição de dor, fazer relaxamento muscular, trabalhar melhora do sono, melhora da ansiedade, através dessas técnicas, né? Que são todos os fatores que estão envolvidos no desenvolvimento da disfunção temporomandibular. Então, são terapias que eu utilizo nos pacientes para que eles tenham um ganho, uma melhora de qualidade e um tratamento mais eficaz, mais eficiente. Uau, gente. Nossa, perfeito. Não, eu tô pensando aqui, porque meu irmão, ele teve um câncer de orofaringe. E ele teve toda essa parte aqui da mandíbula travada. Eu não sei se você já se deparou com casos assim.
De travamento após A quimioterapia, radioterapia. Sim, mesmo porque faz uma diminuição da lubrificação ali da articulação e pode ter essa consequência, sim. Eu percebo, assim, que as pessoas vão ignorando os sinais, né? E aí você já citou alguns. A dor na mandíbula, a dor de cabeça. Tem algum que é assim, ó, a pessoa teve esses sinais, já corre buscar ajuda porque... Eu acho que assim, ó, a gente sempre tem que aprender a entender os sinais do nosso corpo, né? É aquilo que a gente já falou. Às vezes, acha que dor de cabeça é normal, mas não. Então, por exemplo, a pessoa ela começou a mastigar, por exemplo, tá mastigando uma carne mais consistente e percebeu um cansaço na musculatura. Cansaço não é normal, já é um primeiro sintoma de que aquela musculatura está sendo sobrecarregada, né? Barulho, clique articular, né? Abrir e fechar a boca. É muito comum, mas não é normal. Né? Então, tem alguma alteração. Então, também tem que procurar um especialista para investigar o porquê que está acontecendo isso e não deixar isso piorar, porque daí pode se tornar um problema maior, né? Então, qualquer alteração que se perceba na mordida, né? Em relação à dor, desconforto, cansaço, barulho, né? Já corre procurar o especialista porque vai ser investigado já no começo e vai prevenir que algo pior aconteça futuramente. É isso que eu ia te perguntar, se existem formas de prevenir a DTM e o bruxismo. Sim, através do controle desses hábitos. Então, assim, ó, de uma forma geral, né? A gente deve usar a boca funcionalmente. Falar, mastigar, bocejar, beijar, enfim. Tudo que a gente faz além disso... Ou a gente considera um hábito parafuncional, um hábito além da função, né? Aí entra o bruxismo também, que a gente já conversou. Mas existem outros, né? O que são esses hábitos parafuncionais e que as pessoas fazem muito e que podem depois acabar desenvolvendo uma disfunção da articulação temporomandibular. Roer unha, apoiar a mão aqui no queixo, né? Dormir com a mão embaixo do travesseiro, né? Alterando a posição da mandíbula. Ixi, eu tenho que cuidar disso então, hein? Já vai prestando atenção. Tem pessoas que ficam mordendo a cutícula, que ficam mordendo tampa de caneta, plastiquinho, tem caneta que não dura, né? Lápis, tudo vai na boca. Às vezes a pessoa ela coloca a língua entre um dente de cima e o dente de baixo, fazendo a interposição da língua, ou empurrando, né, a língua nos dentes ali da frente, ou ficam mordiscando o lábio, a bochecha, a língua. Então, assim, tudo que se faz de movimentação com a boca, isso pode futuramente vai gerar uma sobrecarga na articulação e na musculatura, e chega uma hora, como eu falo, o nosso organismo ele vai levando chicotada, né? Vai, chega uma hora que ele não aguenta mais. Ele se rebela. Fala, chega, para. E daí começam os sintomas que a gente já falou, desconforto, cansaço, dor, e aí tudo isso se perpetua, só vai piorando, né? Uma dúvida agora, pergunta que não quer calar, e eu acho que as mamães podem estar também curiosas sobre isso, a questão da chupeta para as crianças. Tem alguma relação posterior com a saúde dos dentes, com situações como o bruxismo, por exemplo, ou não tem relação nenhuma? Conta você que é mestre em odontologia, vamos ver o que você tem para nos dizer sobre isso, porque é um tema polêmico. Então, assim, às vezes eu não sou mãe, né? Então é difícil eu falar do olhar de mãe, né? De ter essa prática. Mas o que acontece? Tem crianças que são sugadoras, que a gente fala, né? Elas têm a necessidade de sugar. Então, entre a criança começar a chupar o dedo e chupar a chupeta, a gente prefere que ela chupe a chupeta, porque depois você consegue fazer a retirada da chupeta. E o dedo já é bem mais difícil, né? Então, em crianças sugadoras, teve a necessidade, vai usar a chupeta. O que a sociedade de odontopediatria, ela indica que até os 2 anos e meio, que você faça a remoção da chupeta, porque senão vai fazer uma alteração da arcada dentária,
né? Porque você está o tempo inteiro com o objeto entre os dentes de cima e os dentes de baixo e a criança ela está em desenvolvimento ósseo, né? Se você mantém aquela chupeta ali o tempo inteiro, isso vai fazer com que o céu da boca, né, o palato, ele fique numa posição totalmente alterada. Os dentes começam a ir para frente e provoca a mordida aberta, né? Os dentes de cima da frente não se encaixam mais nos dentes de baixo. Então, existe toda uma alteração que acontece se você deixa a criança com mais idade chupar a chupeta. Então, teve a necessidade de chupar a chupeta, tudo bem, ok, mas até ali os 2 anos e meio, 3 anos, tem que fazer a remoção, porque daí dentro do crescimento ósseo, essa arcada ela vai conseguir se recuperar. Perfeito. E existe alguma relação que você saiba sobre a questão da chupeta com Com o bruxismo? bruxismo ou com alguma outra Hum, comorbidade? eu acredito que não. Talvez uma questão de ansiedade aí na criança Aham. possa estar relacionado, mas, assim, cientificamente não lembro de nenhuma pesquisa relacionando uma coisa a outra. Aí só. Então, Uhum, menos mal, né? uhum. Ô, doutora, o que que você gostaria que as pessoas soubessem? Teu sonho, que todo mundo soubesse antes de ir para o consultório. Desencosta os dentes. Mantenha os dentes desencostados. E assim, ó, você acha que é uma coisa que todo mundo consegue fazer? Porque como você falou, às vezes tem a falta de conhecimento, Sim. mas às vezes tem também outras coisas que não permitem com que ela tenha isso. É, exatamente. Eu tô brincando assim, mas o bruxismo da vigília, que é quando a gente encosta ou pressiona um dente no outro, ele é muito difícil de ser controlado, porque apesar de estarmos acordados, conscientes, mas a gente faz muito automaticamente, né? E dependendo da situação que se tá, no estresse, dependendo do ritmo de vida da pessoa, ela realmente tem muita dificuldade em perceber, né? Então, assim, é difícil o controle do bruxismo da vigília. É um treinamento, é uma mudança de comportamental e a pessoa ela tem que se esforçar muito para que isso aconteça, mas é possível. E existem algumas técnicas que a gente passa dentro do consultório para ajudar nesse controle do bruxismo da vigília, né? Eu acho que tudo que se torna consciente Isso. é mais fácil de ser trabalhado. Exato. Aquilo que você falou quando você relatou sobre que os dentes precisam ter um vãozinho ali quando você Isso. fecha a boca, e aí eu já comecei a trazer para o consciente, porque às vezes são coisas tão automáticas que você acaba não se percebendo. E lá no consultório, doutora, dentro do teu trabalho, eu imagino que você já se deparou com muitos casos emocionantes até. O que mais toca o seu coração? Quando o paciente fala o que para você, ou sente o quê? O que toca o seu coração? Eu acho que é a questão de falar, nossa, eu sentia dor todo dia e agora eu não sinto mais dor, né? Acho que esse alívio que a gente traz para o paciente, e eu sempre falo, é um trabalho em conjunto, porque exige muito esforço do paciente também, mas ele falar que está sem dor e que melhorou muito a qualidade de vida dele, acho que isso não tem preço. E o que a dor quer dizer? O que a dor está tentando falar para essa pessoa? Olhe para você e se perceba, né? A dor, ela é sempre um sinal. A dor aguda, ela é um sinal de alerta, né? De que alguma coisa não está bem, seja emocional, seja físico. Na verdade, sempre... Eu acredito muito, né? E as pesquisas mostram que tudo começa no emocional, né? E depois ela vai para o físico. Então, pare para se olhar, pare para se autoconhecer, que você vai conseguir identificar aí o que está acontecendo, né? Eu acho que esse é um aconselhamento para a vida, para tudo. Tudo que está disfuncional ali é um alerta, é um convite para que a gente se olhe, se reconheça. Com certeza. E busque alternativas. Sempre vai existir aquele profissional ou aquela pessoa que vai nos ajudar nesse momento. Com certeza. E me conta uma coisa, um hábito profissional que você tenha, doutora, e te ajuda no tratamento das pessoas. Eu acho que é saber escutar o paciente. É escuta
de qualidade, né? Quando se está numa consulta, você tem que estar ali presente, ouvindo, né? Ouvindo e entendendo a queixa daquele paciente, né? Você entender a dor do paciente. Então, essa escutativa, eu acho que faz toda a diferença na qualidade da consulta e do tratamento. Você tem estudado muito, né, doutora Grazi? O que você tem percebido de evolução dentro da odontologia? Eu acho que ter essa visão mais sistêmica do paciente, acho que faz toda a diferença, né? A gente tem que parar de, como eu falei, a gente não trata o dente, a gente trata a gente, né? A gente trata o ser humano. Então, acho que cada vez mais os profissionais que tiverem essa visão, né, de ampliar o seu olhar, né, para o paciente como um todo, eu acho que ele está no caminho certo. Lá no seu consultório, quais são os tratamentos que você faz? Você, claro, especialista em bruxismo, em DTM, o que mais você cuida lá no seu consultório? Que tipos de pacientes vão até você? Agora, no consultório, eu estou estritamente fazendo o tratamento da disfunção temporomandibular e do bruxismo, né? Se especializou naquilo me especializei ali. naquilo. Perfeito. Então, dentro do consultório, eu faço esse tratamento, né? E daí, como eu falei, utilizo as terapias integrativas para tratar os meus pacientes e tenho resultados muito excelentes. E aquela coisa do boca a boca, né? As pessoas gostam, indicam e assim por diante. A gente está se encaminhando para os minutos finais do nosso programa. Mas antes, é óbvio, a gente tem um quadro que se chama Habla Empreendedora. Perguntas rápidas que exigem respostas rápidas. Preparada? Vamos lá! Um mito sobre DTM que você gostaria de derrubar de uma vez por todas. Tá, DTM e oclusão. Ou seja, mordida cruzada, mordida aberta, falta de dente, enfim, não tem relação com DTM. Esse é um mito. E outro, se você me permite, bem rapidinho, do bruxismo. Botox não trata bruxismo. Polêmica! Uma frase que representa o seu propósito. Bom, como nós somos seres humanos em evolução e somos seres humanos falíveis, dizem que essa frase é do Francisco Xavier, do Chico Xavier, mas não tenho certeza, né? Mas ela diz assim, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar de novo e fazer um novo fim. Essa, né? Então, essa é uma frase bem conhecida. Isso. Realmente, tem alguns atribuem ao Chico Xavier, outras outras. Exatamente. Maravilhosa essa frase. Qual dor silenciosa as mulheres precisam ouvir com mais atenção? Aí eu vou filosofar um pouquinho. Acho que é a dor da sobrecarga. É a dor da mulher empreendedora que tem que dar conta de tudo, que tem que ser mãe, mulher, filha, esposa, empreendedora e silenciar a sua dor, e sendo que lá no fundo ela está precisando pedir ajuda e precisa se autoconhecer. Eu acho que essa é uma dor. Eu acho que isso que você está falando é muito importante, né? Porque a gente às vezes associa a dor física, mas se você não cuida do seu emocional, ela acaba se tornando uma dor física. Uma dor física, exatamente. Agora, uma pergunta. Que você falaria, doutora Graziele, para Graziele, lá do início da carreira? Essa é uma pergunta que eu adoro fazer, porque faz a gente refletir um pouco. Com certeza. Eu acho que eu falaria, confie em você. Persista, insista, continue estudando, que o seu esforço vai ser recompensado. Estamos aqui com a doutora Graziele Vicentini. Gente, quanta informação preciosa a respeito, não somente da questão do bruxismo, da disfunção temporomandibular, mas também do ser integral. Quantas
quantas nuances existem no ser humano, né, doutora Graziele? Sim. E que bom saber que existem profissionais como você para cuidar da gente, para cuidar do ser humano. Antes da gente finalizar, eu gosto sempre de deixar a palavra para você deixar aquela mensagem que vem do seu coração para o coração de quem está nos ouvindo. E, claro, convidar as pessoas para conhecer mais sobre o seu trabalho, então deixar os canais de contato para que as pessoas saibam mais do seu trabalho. Às vezes a pessoa está sofrendo e não sabe por onde começar, né? Então, saber agora que existe uma especialista em bruxismo que só cuida disso e DTM, que é a disfunção temporomandibular. Agora eu aprendi esse termo novo. Mas mais do que isso, né, que tem esse cuidado integral, que às vezes até direciona para outros profissionais num trabalho multidisciplinar. Então, eu quero que você deixe a sua mensagem e os seus canais de contato. A sua câmera é essa e a palavra é toda sua. Então, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e falando desse assunto, né, que gera muita curiosidade e também tem ainda muito desconhecimento, né? A divulgação do meu trabalho eu faço pelo Instagram. Na verdade, lá tem o meu WhatsApp Business. Vocês podem entrar em contato com o @Graziele, com S, 2 L's, e no final, _Vicentini. E que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a DTM, sobre o bruxismo e estejam mais alertas, né? Com esses sintomas que foram falados, e ao primeiro sinal e sintoma, procure, né? Procure ajuda, não deixe chegar em uma situação que você acha que vai passar e vai postergando, porque depois o problema acaba ficando pior, a dor acaba ficando crônica, e aí fica mais difícil e mais prolongado o tratamento. Então, tenham consciência do seu corpo, das suas dores, e procurem o atendimento quanto antes. Doutora Graziele, muito obrigada pela sua vinda, pelo seu sim a esse projeto que pretende dar voz, visibilidade às mulheres, mas mais do que tudo, pretende informar de uma forma consciente, né? Então, aqui nós trazemos sempre profissionais que têm esse cuidado e esse conhecimento. Então, muito obrigada por ter vindo. Por aqui, o que eu quero te dizer, acho que é impossível, né, gente, depois desse episódio, a gente enxergar o bruxismo como algo normal ou como algo passageiro. Doutora Graziele, eu acho que deixa uma mensagem aqui muito especial, que o nosso corpo fala, mesmo quando ele está em silêncio, e que a dor é uma forma que o nosso corpo encontra para conversar conosco e que a gente precisa estar atento a esses sinais. Aproveito aqui para te convidar, no dia 27 de maio, estreamos na Rede TV Paraná, primeiro podcast feito, adaptado para a TV aberta no Brasil. Então, é sempre um privilégio, né, trazer profissionais como a doutora Graziele. Então, se você é uma profissional e quer estar conosco também nas rádios, na Rede TV Paraná, aqui é o lugar que você... Eu fico feliz, né, se você escolher o nosso podcast para divulgar aqui o seu trabalho, para trazer conhecimento, e convido você a estar conosco no dia 27 de maio, às 20h30, Rede TV Paraná. Por aqui eu finalizo mais um programa com essa maravilhosa, espetacular profissional, dizendo: quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até breve, tchau!